Passo número 12 em direção à riqueza. O cérebro. Você encontrará surpreendentes poderes novos em cada parte da mente. Verá como aumentar esses poderes de pensamento rápido, claro e eficiente. Há mais de 40 anos, o autor, trabalhando em conjunto com o falecido Dr. Alexander Graham Bell e o Dr. Elmer R. Gates, observou que todo cérebro humano é tanto estação transmissora como receptora de vibrações do pensamento. De maneira semelhante à empregada pelo princípio da transmissão de rádio, todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento, emitidas por outros cérebros. Relativamente à afirmação do parágrafo anterior, compare e considere a descrição da imaginação criadora, como foi esboçada no capítulo sobre a imaginação. A imaginação criadora é o aparelho receptor do cérebro, que recebe pensamentos emitidos pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre o consciente ou mente racional e as quatro fontes das quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulada ou aumentada para um elevado grau de vibração, a mente se toma receptiva ao pensamento, que lhe p. 169. Chega por fontes externas. O processo de aumento tem lugar através das emoções positivas ou das emoções negativas. Através das emoções, pode-se aumentar as vibrações de pensamento. A emoção sexual encabeça a lista das emoções humanas, no que se refere à intensidade e à força propulsora. O cérebro estimulado pela emoção sexual funciona em ritmo mais rápido que quando a emoção está quieta ou ausente. O resultado da transmutação sexual é o aumento dos pensamentos a ponto de a imaginação criadora se tornar altamente receptiva a ideias. Por outro lado, quando o cérebro funciona em ritmo rápido, não só atrai pensamentos e ideias emitidos por outros cérebros, como dá aos nossos próprios pensamentos a sensação que é essencial, antes que os pensamentos sejam captados e aproveitados pelo subconsciente. O subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pela qual são emitidas vibrações do pensamento. A imaginação criadora é o aparelho receptor, pelo qual são captadas as energias do pensamento. Juntamente com os importantes fatores do subconsciente e da faculdade da imaginação criadora, que constituem os aparelhos transmissor e receptor de sua máquina de emissão mental, considere agora o princípio de autossugestão, que é o meio pelo qual você poderá pôr em operação a estação emissora. Pelas instruções dadas no capítulo sobre a autossugestão, você foi perfeitamente informado sobre o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente monetário. A operação de sua estação emissora mental é processo relativamente simples. Basta que tenha em mente 3 princípios e os aplique quando quiser usar a estação emissora, o subconsciente, a imaginação criadora e a autossugestão. Os estímulos pelos quais você põe em ação esses 3 principais foram descritos, e o processo começa com o desejo. Somos governados por forças intangíveis. Em épocas passadas, o homem dependeu demais dos sentidos físicos, limitando seus conhecimentos a coisas físicas, as quais podia ver, tocar, pesar e medir. Estamos entrando agora na época mais maravilhosa de todas, época que nos ensinará algo sobre as forças intangíveis. P. 170. Do mundo que nos cerca. Talvez aprendamos, ao passar por essa época, que o outro eu é mais poderoso que o eu físico que vemos ao olhar no espelho. Às vezes, fala-se ligeiramente sobre os intangíveis, coisas que não se percebem por nenhum dos 5 sentidos, o que deve lembrar-nos de que todos nós somos controlados por forças invisíveis e intangíveis. A humanidade inteira não tem poder para lutar contra ou para controlar as forças intangíveis, envoltas nas ondas balançantes dos oceanos. Falta ao homem capacidade para entender a força intangível da gravidade, que mantém seu pequeno planeta suspenso no espaço e impede-o de cair do planeta, e lhe falta ainda mais o poder de controlar essa força. O homem é completamente subserviente à força intangível que vem de uma tempestade de trovões e está igualmente desamparado em presença da força intangível da eletricidade. E isso ainda não é, de modo algum, o fim da ignorância humana em relação às coisas invisíveis e intangíveis. Não compreende a força intangível, e a inteligência, envolta no solo terrestre,
força que lhe fornece cada migalha do alimento que come, cada artigo de vestuário que usa, cada moeda que carrega no bolso. Comunicação de cérebro a cérebro. Finalmente, mas não menos importante é que o homem, com toda a cultura e instrução de que tanto se orgulha, pouco ou nada entende da força intangível do pensamento, a maior de todas as intangíveis. Sabe muito pouco relativamente ao cérebro físico e à vasta rede de maquinaria intrincada, pela qual o poder do pensamento é traduzido em seu equivalente material. Agora, porém, está entrando numa época de esclarecimento do assunto. Homens de ciência começaram a voltar a atenção ao estudo dessa coisa estupenda chamada cérebro e, conquanto ainda se achem no jardim da infância desses estudos, já adquiriram conhecimentos suficientes para saber que no quadro central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais uma à outra, é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse o Dr. C. Hildson Herrick, da Universidade de Chicago, que números astronômicos. P. 171. Referentes a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes mediante comparação. Já se determinou que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano e sabemos que estão arrumadas segundo padrões definidos. Essas arrumações não são ao acaso. São ordenadas. Métodos recentemente desenvolvidos de eletrofisiologia retiram de ação correntes de células localizadas com precisão, ou fibras com microeletrodos, amplificando-os com tubos de rádio e registrando diferenças potenciais até 1 milionésimo de volt. É inconcebível que tão intrincada rede de máquinas exista pelo simples propósito de cumprir as funções físicas secundárias, para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não será provável que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais os meios de comunicação entre si, também forneça os meios de comunicação com outras forças intangíveis. O New York Times publicou um artigo de fundo, mostrando que, pelo menos uma das grandes universidades e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais, estão procedendo a uma pesquisa organizada, através da qual se chegou a conclusões que se equiparam às descritas nesse capítulo e no seguinte. O artigo abaixo analisa rapidamente o trabalho executado pelo Dr. Heine e seus colaboradores, na Universidade de Duke. O que é a telepatia? Há um mês, citamos nessa mesma página alguns dos notáveis resultados obtidos pelo professor Heine e seus colaboradores, na Universidade de Duke, através de mais de 100 mil testes, para determinar a existência da telepatia e da clarividência. Esses resultados foram resumidos nos primeiros 2 artigos do Harper's Magazine. No segundo, que agora foi publicado, o autor, I.H. Wright, tenta resumir o que descobriu, ou o que parece razoável inferir, com referência às maneiras, extrasensoriais, de percepção. A existência real de telepatia e clarividência parece agora, para alguns cientistas, enormemente provável, como resultado das experiências de Heine. Pediu-se a várias pessoas, dotadas de percepção especial, que descrevessem quantas cartas P. 172 pudessem, num baralho especial, sem vê-las e sem outro acesso sensorial a elas. Descobriram-se uns 20 homens e mulheres que enumeravam tantas cartas corretamente, que não havia sequer uma possibilidade em muitos milhões, de terem acertado por sorte ou acidente. Mas como o conseguiram? Esses poderes, presumindo-se que existam, não parecem ser sensoriais. Não existe órgão conhecido para eles. As experiências funcionaram tão bem a distâncias de muitas centenas de milhas, como dentro dos limites de uma sala. Tais fatos também excluem, na opinião de Wright, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente ao quadrado da distância percorrida. O mesmo não acontece com a telepatia e a clarividência. Mas elas variam por causas físicas, como o fazem os nossos demais poderes mentais. Contrariamente à opinião geral, não aumentam quando a pessoa dotada de qualidades de percepção especiais, está dormindo ou semi-adormecida, mas, ao contrário, quando está completamente desperta e alerta.
Heine descobriu ainda que os narcóticos diminuíram, invariavelmente, essas qualidades, enquanto um estimulante irá aumentá-las. Parece que nem o melhor dos telepatas ou clarividentes poderá obter bons resultados se não tentar ao máximo. Uma das conclusões a que Wright chega, com certa confiança, é que a telepatia e a clarividência são, na verdade, o mesmo dom. Isto é, a faculdade que permite ver a carta que está voltada para baixo, na mesa, parece ser exatamente a mesma que permite ler o pensamento que reside noutra mente. Há inúmeras razões para crer nisso. Até hoje, por exemplo, os dois dons foram encontrados em todos os que possuem um deles. Em todos, até agora, os dois têm sido igualmente poderosos, quase exatamente iguais em força. Telas, paredes, distâncias, nenhum efeito tem sobre tais dons. Wright vai além da conclusão, para exprimir o que afirma ser mero pressentimento, de que outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastres e outros semelhantes, também possam ser parte da mesma faculdade. Não se pede ao leitor que aceite qualquer dessas conclusões, a não ser que as julgue necessárias, mas as provas que Heine reuniu devem impressionar fundamente. P. 173. Mentes sintonizadas, uma para a outra. Em vista das afirmações do Dr. Heine relativamente às condições sob as quais a mente reage ao que ele denomina de modos de percepção extrasensoriais, tenho o privilégio de acrescentar ao seu testemunho, que meus colaboradores e eu descobrimos o que acreditamos serem as condições ideais sob as quais a mente pode ser estimulada, de modo que o sexto sentido, descrito no capítulo seguinte, pode ser posto a funcionar de maneira prática. As condições a que me refiro são as de uma aliança de trabalho bastante chegada entre eu e dois membros de minha equipe. Através de experiências e prática, descobrimos como estimular nossas mentes, aplicando o princípio usado relativamente aos conselheiros invisíveis, descritos no próximo capítulo, de modo que conseguimos, por um processo de unir as três mentes numa só, encontrar a solução à grande variedade de problemas pessoais, trazidos por meus clientes. O processo é muito simples. Sentamo-nos a uma mesa de conferência, expondo com clareza a natureza do problema considerado, passando, a seguir, a discuti-lo. Cada qual contribui com quaisquer pensamentos que lhe passam ocorrer. O que é estranho nesse método de estímulo mental e que coloca os participantes em comunicação com fontes de conhecimento desconhecidas, absolutamente fora da experiência de cada um. Se você compreende o princípio descrito no capítulo sobre a mente superior, reconhecerá, com certeza, o processo de mesa redonda aqui descrito como sendo a aplicação prática da mente superior. O método de estímulo mental, através de discussão harmoniosa de assuntos definidos, entre três pessoas, ilustra o uso mais simples e prático da mente superior. Adotando e seguindo plano semelhante, qualquer estudante dessa filosofia pode entrar de posse da famosa fórmula Carnegie, descrita, resumidamente, na introdução. Se agora nada lhe significa, marque a página e leia-a novamente, depois que terminar o último capítulo. 1. Nota 173 para 1. Sobre a percepção extrasensorial, o leitor poderá obter abundante e segura informação em 3 edições desta editora, O Novo Mundo do Espírito e o Alcance do Espírito, ambos do mencionado Dr. Heine, e Canais Ocultos do Espírito, de Louisa Heine, sua esposa. N. ed. P. 174. Pontos a fixar. 3 princípios simples coordenam agora seus poderes de pensamento e realização. O domínio adquirido sobre os intangíveis, tão importantes, pode exercer uma influência negada a muitos homens. Descobertas, remotas, da ciência mental tornaram-se agora instrumentos práticos de progresso pessoal. Você domina agora o segredo-chave da mesa de conferência. 10 trilhões de servos minúsculos, as células cerebrais, formam padrões de pensamento, imaginação e vontade. Sua mente pode assimilar qualquer quantidade de conhecimentos referentes a ganhar dinheiro. A maioria das pessoas deseja riquezas, mas poucas providenciam o plano definido e o desejo ardente que pavimenta a entrada de riqueza.
Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, o subconsciente seguinte, o sexto sentido. Passo número 13. Em direção à riqueza. O sexto sentido. Abra a porta do templo da sabedoria. Caminhos gloriosos de aventura criadora acenam na estrada da riqueza. O 13º princípio é conhecido como o sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode e irá se comunicar, voluntariamente, sem esforço algum por parte do indivíduo, ou exigências em relação a ele. Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. Sexto sentido é a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Foi também chamada de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos se denominam, às vezes, de pressentimentos ou inspirações. O sexto sentido desafia qualquer descrição. Não se pode descrevê-lo a quem não tenha dominado os outros princípios desta filosofia, porque a pessoa não teria nem os conhecimentos, nem a experiência com os quais se pudesse comparar o sexto sentido. A compreensão do sexto sentido só vem pela meditação, através do desenvolvimento mental interno. P. 176. Dominados os princípios dados neste livro, estará preparado a aceitar como verdadeira a afirmação que, de outro modo, lhe pareceria incrível, ou seja, com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Com o desenvolvimento do sexto sentido, vem ao seu auxílio e obedecendo-lhe as ordens, o anjo da guarda, que lhe abrirá, sempre, a porta do templo da sabedoria. A grande causa primeira. O autor não acredita nem advoga a existência de milagres, por ter suficientes conhecimentos da natureza para compreender que essa nunca se afasta das leis estabelecidas. Algumas dessas leis são tão incompreensíveis que produzem o que parecem ser milagres. O sexto sentido se aproxima mais de milagres do que qualquer outra coisa que jamais tenha experimentado. O autor sabe que existe um poder ou uma causa primeira, ou uma inteligência, que penetra em cada átomo de matéria e se apossa de cada unidade de energia perceptível ao homem, que essa inteligência infinita converte a bolota em carvalho, faz a água correr montanha abaixo, de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia e o inverno ao verão, cada qual mantendo lugar e relações adequadas com o outro. Essa inteligência pode, através dos princípios dessa filosofia, ser induzida a auxiliar na transmutação de desejos em forma concreta ou material. O autor tem tal conhecimento através de experiências feitas, e de tê-lo experimentado. Passo a passo, pelos capítulos anteriores, você foi levado a isso, ao último princípio. Se você já dominou os princípios precedentes, está preparado agora a aceitar, sem ceticismo, as estupendas declarações feitas aqui. Se ainda não domina os demais princípios, deve fazê-lo, antes de poder determinar, definitivamente, se as declarações feitas neste capítulo são fato ou ficção. P. 177. Quando me achava na idade de adorar heróis, vi-me imitando aqueles a quem mais admirava. Descobri, então, que o elemento fé, que usava para imitar meus ídolos, dava-me grande capacidade de fazê-lo com sucesso. Você pode empregar conselheiros invisíveis. Nunca consegui perder, por completo, o hábito de adorar heróis. Ensinou-me a experiência que a melhor coisa, depois de ser realmente grande, era emular os grandes, em sentimentos e ação, tanto quanto possível. Muito antes de ter escrito uma linha sequer para publicar ou tentado fazer um discurso em público, tinha o hábito de remodelar meu caráter, tentando imitar os 9 homens cujas vidas e obras mais me tinham impressionado. Esses 9 são Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Todas as noites, durante longos anos, mantive reuniões de conselho imaginárias, com esse grupo ao qual chamava de meus conselheiros invisíveis.
Eis o processo usado. Antes de adormecer, à noite, fechava os olhos e via, em imaginação, o grupo de homens sentados comigo, em volta da mesa de conselho. Não só eu tinha a oportunidade de me sentar entre os que considerava grandes, como ainda dominava o grupo, servindo de presidente. Meu propósito, ao dar livre curso à imaginação, nesses encontros noturnos, era bem definido. Era remodelar meu caráter de modo a que representasse um composto dos caracteres de meus conselheiros imaginários. Percebendo, como o fiz cedo na vida, que teria de vencer as desvantagens de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, impus-me, resolutamente, a tarefa de renascer, voluntariamente, pelo método acima descrito. A época da autossugestão. Sabia, é claro, que todos os homens se tinham tornado o que eram por causa dos seus pensamentos e desejos dominantes. Sabia que todo o desejo profundamente implantado tem o efeito de fazer com que se procure expressão externa, para transmutar. P. 178. O desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é fator poderoso na formação do caráter, sendo, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se forma. Com tais conhecimentos dos princípios do funcionamento mental, sentia-me razoavelmente bem armado, com o equipamento necessário à reestruturação de meu caráter. Nas reuniões imaginárias, pedia aos membros de meu gabinete os conhecimentos que esperava de cada um, dirigindo-me a eles em palavras audíveis. Assim, Sr. Emerson, desejo adquirir seu maravilhoso conhecimento da natureza, que tanto distinguiu sua vida. Peço-lhe que impressione meu subconsciente com quaisquer qualidades que possuía e que o capacitavam a entender e a adaptar-se às leis da natureza. Sr. Burbank, peço-lhe que me transmita os conhecimentos que lhe possibilitaram harmonizar de tal modo as leis da natureza, que o cacto perdeu os espinhos e se tornou comestível. Permita-me acesso aos conhecimentos que fizeram nascer duas folhas de grama, onde só uma nascia antes. Napoleão, desejo adquirir, por emulação, sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, despertando-os para um espírito de ação maior e mais determinado, desejo adquirir também o espírito da fé duradoura, que lhe possibilitou transformar a derrota em vitória e a vencer obstáculos vertiginosos. Sr. Payne, desejo adquirir sua liberdade de pensamento e a coragem e clareza de expressar as convicções que tanto o distinguiram. Sr. Darwin, desejo adquirir sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeito sem preconceitos, o que tão bem exemplificam no campo das ciências naturais. Sr. Lincoln, desejo incluir no meu caráter o agudo senso de justiça, o espírito incansável, o senso de humor, a compreensão humana e a tolerância, que eram suas características distintas. Sr. Carnegie, desejo adquirir conhecimentos profundos dos princípios de esforço organizado, que usou, com tanta eficiência, na formação de uma grande empresa industrial. P. 179. Sr. Ford, desejo adquirir seu espírito de persistência, a determinação, o equilíbrio e a autoconfiança que lhe possibilitaram dominar a pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano, de modo que eu possa ajudar outros a seguir suas pegadas. Sr. Edison, desejo adquirir seu maravilhoso espírito de fé, com o qual revelou tantos segredos da natureza, espírito de incessante labuta, com o qual tantas vezes arrancou vitória da derrota. O gabinete imaginário. Meu método de me dirigir aos membros do gabinete imaginário variaria, de acordo com os traços de caráter que eu, no momento, mais me interessaria em adquirir. Estudei-lhes as vidas com meticuloso cuidado. Após alguns meses desse processo noturno, fiquei assombrado de descobrir que as figuras imaginárias se tinham tornado aparentemente reais. Cada um dos 9 homens desenvolveu características individuais, que me surpreenderam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de se atrasar sempre, dando, então, uma volta com solene aparato. Sempre trazia uma expressão séria. Raramente o via sorrir. Com os outros não se dava o mesmo. Burbank e Payne frequentemente trocavam ditos espirituosos, que pareciam, às vezes, chocar aos demais membros do gabinete. Certa vez, Burbank se atrasou.
Ao chegar, estava excitado e entusiasmado, explicando que se retardara devido a uma experiência que estava fazendo e pela qual esperava conseguir produzir maçãs em qualquer tipo de árvore. Paine repreendeu-o, lembrando-lhe que fora com a maçã que começaram todos os aborrecimentos entre homem e mulher. Darwin ria, com vontade, sugerindo que Paine tomasse cuidado com pequenas serpentes, quando fosse à floresta, apanhar maçãs, pois elas tinham o hábito de crescer, tornando-se serpentes grandes. Emerson observou, nem serpentes, nem maçãs, e Napoleão comentou, nem maçãs, nem Estado. As reuniões se tornaram tão reais que fiquei com medo das consequências e interrompi-as por muitos meses. As experiências p. 180 eram tão esquisitas, que eu temia, continuando-as, perder de vista o fato de que eram puramente experiências imaginárias. Essa é a primeira vez que tive a coragem de mencioná-las. Até agora, nada falei sobre o assunto, por saber de experiência própria que seria mal interpretado, se descrevesse minhas experiências incomuns. Tomei coragem agora de expressá-las em letra de forma, porque estou menos interessado no que possam dizer, atualmente, do que estive em anos passados. Para que não me entendam mal, quero declarar aqui, com ênfase, que ainda encaro as reuniões de gabinete como puramente imaginárias. Sinto-me, porém, com direito a sugerir que, conquanto os membros do gabinete fossem totalmente fictícios e as reuniões só existissem em minha imaginação, levaram-me a gloriosos caminhos de aventura, estimularam a apreciação da verdadeira grandeza, encorajaram a iniciativa criadora e animaram a expressão do pensamento honesto. Como inspirar o sexto sentido? Em determinado ponto da estrutura celular do cérebro se acha localizado o órgão que recebe vibrações de pensamento, comumente chamadas de pressentimentos. Até agora, a ciência ainda não descobriu onde está localizado esse órgão do sexto sentido, mas isso não tem importância. O fato permanece de que seres humanos recebem conhecimentos precisos por fontes que não os sentidos físicos. Tais conhecimentos, geralmente, são recebidos quando a mente está sob a influência de estímulos extraordinários. Qualquer emergência que desperte emoções e faça o coração bater mais rapidamente que o normal pode e, geralmente o faz, por o sexto sentido em ação. Quem quer que já tenha tido um quase acidente, ao dirigir, sabe que em tais ocasiões o sexto sentido frequentemente vem em nosso socorro e ajuda, em frações de segundos, a evitar um acidente. Esses fatos são mencionados preliminarmente a uma declaração que farei agora, ou seja, que em meus encontros com os conselheiros invisíveis, é que minha mente fica mais receptiva a ideias, pensamentos e conhecimentos, que me chegam pelo sexto sentido. P. 181. Em inúmeras ocasiões, quando me defrontei com emergências, algumas tão graves que minha vida corria perigo, fui milagrosamente guiado nessas dificuldades pela influência dos conselheiros invisíveis. Meu propósito original, fazendo reuniões com seres imaginários, era apenas o de impressionar o subconsciente, pelo princípio da autossugestão, com certas características que desejava adquirir. Em anos mais recentes, minhas experiências tomaram rumos totalmente diversos. Procuro agora os conselheiros imaginários com todos os problemas difíceis que me confrontam e a meus clientes. Os resultados, muitas vezes, são espantosos, embora eu não dependa inteiramente desse tipo de conselho. Você possuirá um grande poder novo. O sexto sentido não pode ser tirado e colocado à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem aos poucos, pela aplicação dos outros princípios expostos nesse livro. Não importa quem você seja ou quais seus propósitos ao ler esse livro, não poderá aproveitá-lo sem compreender o princípio de que tratamos nesse capítulo. Isso é especialmente verdade se seu principal propósito é o da acumulação de dinheiro ou outras coisas materiais. Incluímos o capítulo sobre o sexto sentido porque esse livro foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa, pela qual os indivíduos possam se orientar sem erros, atingindo o que querem na vida. O ponto de partida de toda realização é o desejo.
O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão, compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza, reconhecimento e compreensão da felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua íntegra havendo familiaridade e uso do princípio do sexto sentido. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que, enquanto o lia, foi elevado a um alto nível de estímulo mental. Esplêndido! Volte daqui a um mês, leia-o novamente e observe que sua mente se elevará ainda mais no plano dos estímulos. Repita a experiência de tempos a tempos, não se importando quanto ou quão pouco aprende de cada vez e logo se verá de posse do poder que lhe possibilitará livrar-se do desânimo. P. 182. Dominar o medo, superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. Terá, então, sentido o toque daquele, algo, desconhecido, que é o espírito que impele todo pensador, líder, artista, músico, escritor e estadista verdadeiramente grandes. Estará, então, pronto a transmutar seus desejos em seu equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que se deita e desiste ao primeiro sinal de oposição. Pontos a fixar. Inspirações e pressentimentos não mais passam por você, agora o inundam de dinamismo, através da imaginação criadora, seu sexto sentido. O autor escolheu Henry Ford e outros homens de sucesso para se tornarem seus conselheiros invisíveis. Você pode alcançar seus objetivos, do mesmo modo que ele, com o mesmo método assombroso. Você está em contato, agora, com o algo desconhecido que foi uma constante dos grandes homens de todos os tempos. Ainda opera aparentes milagres nas artes e ciências e nos negócios de todas as espécies. Se seu propósito principal é o de acumular dinheiro ou qualquer outra coisa material, esse capítulo é especialmente importante para orientá-lo. A escada do sucesso nunca está repleta no topo. Índice da seção atual, índice da obra atual anterior, o cérebro seguinte, os 6 fantasmas do medo. Os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense e enriqueça, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhá-lo. Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá de destronar: indecisão, dúvida e medo. O sexto sentido nunca poderá funcionar, enquanto esses 3 negativos, ou algum deles, permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados, onde se encontra um, os outros 2 estão à mão. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida, as duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que tornam os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido, antes que a filosofia, como um todo, possa ser colocada em uso prático. Analisa também a condição que reduziu grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito, de valor bem maior que o dinheiro. P. 184. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual se é que a dos 6 temores básicos agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar. Medo é apenas estado de espírito. Há 6 temores básicos, de cujas combinações todo o ser humano sofre, numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição mais comum, são eles: pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice, morte.
Os três primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações. Os outros temores são de menor importância, podem ser agrupados sob esses 6 títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber, em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação, vem outra, de importância ainda maior, isto é, que os impulsos de pensamento começaram a se traduzir, imediatamente, em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamento apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, podem determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamento criados com intenção e desígnio. P. 185. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância para quem não entende por que certas pessoas parecem ter sorte, enquanto outras, de igual ou maior capacidade, instrução, experiência e capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente, sendo que com esse controle, e óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamento itinerantes, emitidos por outros cérebros, ou fechar as portas, com força, admitindo apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dota o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo o que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo o pensamento tende a revestir-se no seu equivalente físico, e isso é verdade, sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas, é igualmente verdade que os impulsos de pensamento de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza, seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio, que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer, com exatidão, o que o futuro lhe reserva. Se, depois p. 186 de ler esse capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu o mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida, porque a aceitação só exige uma coisa, por acaso, a única que você pode controlar, e é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume. Não pode ser comprado, deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza e estado de espírito. Nada mais. Mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito. Encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível.
Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuvia a memória e convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis, mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração, desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras, leva à insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo o que o coração possa desejar. Sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar, economicamente, seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam. P. 187. Um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo, financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas, para salvaguardá-lo de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu, com certeza, que alguns de seus semelhantes não merecem confiança, quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público e o advogado de defesa e que você é autor e réu, e, também, que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem, para servir de juiz, enquanto você se submete a um auto-interrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga-a, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados, em desvantagem, fustigados, física e espiritualmente, por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada, que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. P. 188. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. 1. Indiferença, comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. 2. Indecisão, hábito de permitir que outros pensem por nós. Ficar, na moita. 3. Dúvida, geralmente expressa por alibis e desculpas, designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos, às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos, ou por críticas a eles. 4. Preocupação, expressa geralmente encontrando defeitos nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas às vezes pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. 5.
Cautela exagerada, hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito, saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evita a luz, esperar pelo momento exato, de começar a pôr ideias e planos em ação até a espera se tornar hábito permanente, lembrar sempre os fracassados, esquecendo-se dos bem-sucedidos, venda os buracos no queijo, sem ver o queijo, pessimismo, que leva à indigestão. Eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. 6. Procrastinação, hábito de adiar para amanhã o que deveria ter sido feito o ano passado. Perder tempo em criar alibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação, recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las, vontade de entrar em acordo. Em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades, em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso, pechinchar com a vida por um centavo, em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade, planejar o que fazer se e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impossível a retirada, fraqueza e, muitas vezes, falta total de autoconfiança, propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia. E capacidade de raciocínio sensato, esperar pobreza, em vez de exigir riquezas, ligar-se aos que aceitam a pobreza, em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Apenas dinheiro. Indagaram alguns, porque escreveu um livro sobre dinheiro. Por que medir riqueza em dinheiro, apenas? Alguns acreditaram, com razão, que existem outras formas de riqueza. P. 189. Mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo o mais que desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Westbrook Pegler. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal ou, ainda, pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando um homem está sem nada, jogado na rua da amargura, incapaz de obter qualquer emprego, algo lhe acontece ao espírito, que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar, o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo, com certeza, que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade. Essa gente, mesmo os amigos, sentem, por outro lado, uma sensação de superioridade e o encaram, talvez inconscientemente, como acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado, por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho, para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vidas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres, ao considerar os vencidos. Poucas se acham nas filas de caridade, raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade e que são o correspondente dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Talvez se matem. Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar. Pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido ou que é um desses empregos sem pagamento fixo, mas dependente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil, que ninguém compra, a não ser de dó.
Se recusar, estará de volta à rua da amargura, sem ter para onde ir. Então, anda e anda. Olha para as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco, mas isso não. P. 190. É procurar emprego, de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas sua falta de objetivo o trairia, mesmo que sua silhueta não o fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sobraram do tempo do emprego firme, mas que não disfarçam o abatimento. Vê milhares de pessoas, guarda-livros, funcionários, químicos ou ajudantes de vagões, ocupados no serviço, e os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também, embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredicto favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Você teme as críticas? Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor, ninguém o sabe com certeza, mas uma coisa é certa: ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a atribuir o medo básico à crítica à parte da natureza herdada do homem, que não só o encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda a justificar a ação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldical de toda a humanidade. De estação em estação, mudam os estilos de muitos artigos de vestuários. Quem estabelece os estilos? É claro que não é o comprador de roupas, mas o fabricante. Por que os muda com tanta frequência? A resposta é óbvia: muda os estilos para poder vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos, a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica, no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinemos agora o comportamento humano, quando esse temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, dos 35 aos 40 anos. P. 191. Como média geral, se pudesse ler-lhe os pensamentos secretos, encontraríamos, em geral, uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas. Por que é que a pessoa média, mesmo nos nossos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é: medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrença em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve época, e não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos, ainda os traz, em alguns países. O medo à crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói-lhe o poder de imaginação, limita-lhe a individualidade, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis, ao criticá-los. A mãe de um de meus companheiros de infância costumava castigá-lo quase diariamente, com uma chibata, sempre completando a obra com a afirmação: você acabará na penitenciária antes dos 20. Mandaram-no a um reformatório, aos 17 anos de idade. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem um estoque dela, distribuindo-a, de graça, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são, às vezes, os piores ofensores. Deveria ser considerado crime, na realidade crime da pior espécie, os pais criarem complexos de inferioridade na mente da criança, por críticas desnecessárias. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de críticas, mas por sugestões construtivas.
O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais, com relação aos filhos. A crítica implanta o medo no coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição. 7 sintomas que demonstram medo à crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal, principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Os sintomas principais são: p. 191. 1. Acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação e em conhecer estranhos, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. 2. Falta de equilíbrio, expressa por falta de controle da voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo, péssima memória. 3. Personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. Hábito de desviar-se dos assuntos, em vez de encará-los. Concordância com os outros, sem antes examinar-lhes as opiniões, com cuidado. 4. Complexo de inferioridade, hábito de expressar autoaprovação oralmente e por ações, como meio de disfarçar o sentimento de inferioridade, usar palavras, grandiloquentes, para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer-lhes o verdadeiro significado, imitar outros na maneira de vestir, falar e nos modos, jactando-se de realizações imaginárias. Isso dá, por vezes, a aparência superficial de um sentimento de superioridade. 5. Extravagância, hábito de tentar, emparelhar com o Silva, gastando além das possibilidades. 6. Falta de iniciativa, fracasso em aproveitar oportunidades de progredir, medo de expressar opiniões. Falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores, hesitaram nas maneiras e no falar, falsidade nas palavras e feitos. 7. Falta de ambição, lassidão mental e física, falta de autoafirmação, lentidão em chegar às decisões, facilidade em ser influenciado, hábito de criticar os outros, nas costas e elogiá-los na frente, hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fugir a um empreendimento, se encontrar oposição, suspeita e motivada dos outros, falta de tato nas maneiras e no falar, má vontade em aceitar a culpa dos erros. Você teme a saúde deficiente. Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física, como mental. Está intimamente associado, em sua origem, às causas do medo da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, dos quais o homem nada sabe, mas dos quais ouviu histórias desconcertantes. Existe também a opinião, algo generalizada, de que certas pessoas sem ética fazem negócios, vendendo saúde, mantendo vivo o medo da doença. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte o alcançar. Teme-a também pela taxa econômica que representaria. p. 193. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria, doença imaginária. Já se demonstrou, de maneira convincente, que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida. Poderosa é grande e a mente humana. Pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo à doença, vendedores de remédios patenteados amontoaram fortunas. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto há algumas décadas, que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes, por sugestões. Fizemos a experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas, perguntando: o que é que tem? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual: nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas sinto-me mal. O terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente.
Tente isso com algum conhecido seu, se dúvida que o fará ficar inquieto, mas não vá longe demais com a experiência. Há certa seita religiosa, cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Chamam-no de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que a doença, às vezes, começa em forma de impulso de pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra, por sugestão, ou criada pelo indivíduo, em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente, disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sempre quero responder derrubando-o. Médicos costumam mandar pacientes para climas novos, porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Decepções em negócios e no amor encabeçam a lista das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa, que foi parar no hospital. Ficou, durante meses, entre p. 194. A vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia. Esse mudou as enfermeiras, mandando uma jovem encantadora, que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 semanas depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de doença bem diferente. Amava-a novamente. O remédio foi um embuste, mas paciente e enfermeira se casaram, mais tarde. 7 sintomas que demonstram medo de doença. 1. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença, gozar de doença imaginária e falando dela como se fora real, hábito de tentar todas as modas e ismos recomendados por outros, como tendo valor terapêutico, falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doenças, experimentar dietas, exercícios físicos, sistemas de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédio caseiros, remédios patenteados e remédios de charlatães. 2. Hipocondria, hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento até haver um esgotamento nervoso. Nada que vem em frascos pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, termo médico para doenças imaginárias, é causadora de tanto dano, ocasionalmente, quanto a própria moléstia poderia causar. Muitos casos, nervosos, provêm de doenças imaginárias. 3. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. 4. Suscetibilidade. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter de pagar contas de médico, de hospital, etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral, etc. 5. Mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar piedade, usando a doença imaginária como meio, esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho, hábito de fingir doença, para disfarçar a preguiça, ou como álibi para a falta de ambição. P. 195.